Em nosso estudo de hoje, a lição 64 do livro Religião dos Espíritos tem por título Meditemos. Revelando avançada paranoia pela hipertrofia do orgulho ante as conquistas da civilização atual, há quem pretenda banir a ideia de Deus do pensamento humano, encastelando-se na demência disfarçada de grandeza. No torvo cometimento, situa-se todos os mentores do ateísmo histórico e prático, notadamente entre os polvos sequiosos de hegemonia e influência. Todavia, quantos se consagram a semelhante monstruosidade do raciocínio, esquecem-se de que apenas há 4 lustros as nações mais cultas do globo se empenharam em pavorosa carnificina. No prédio terrível salientavam-se os países superalfabetizados do mundo. Bastaram, porém, simplesmente alguns meses de luta para que se rebaixasse a condição de feras, fazendo reir as garras sangue sedentas e fulminando as aquisições do espírito com o objetivo de aniquilar a soberania da razão. Quanto acontece agora, dispunham todos eles de tratados que lhes salvaguardavam as instituições livres. Isso, no entanto, não impediu esquecer seus compromissos internacionais, arrasando cidades abertas e incendiando vilarejos pacíficos. Enfileiravam largas bibliotecas de ciências sociais em louvor da dignidade humana, mas caíram como chacais sobre mulheres e crianças indefesas, cruentando populações inermes. Contavam com alevantado progresso da navegação marítima e com elevados princípios a nortear os movimentos, mas converteram os oceanos em teatros de pirataria e de sangue. Possuíam as mais nobres invenções, quais o avião e o rádio, o cinema e a grande imprensa, inclusive o domínio iniciante da energia nuclear. Contudo, mobilizaram todos esses recursos no assalto a lares e hospitais, escolas e templos. Nos campos reservados à concentração de prisioneiros, o envenenamento e o suplício da fome, a bestialidade e o assassínio foram considerados atos legais. Do sinistro balanço constaram milhões de cadáveres, milhões de mutilados, milhões de órfãos, milhões de feridos, milhões de desajustados. Não valeram descobertas da indústria, avanços da ciência, alturas filosóficas, ajustes políticos ou exaltações das letras. Tudo desceu às trevas da carnagem. É que quando a ambição se desregra entre os homens, cresce a força da injustiça, e quando a injustiça se erige como poder supremo na face da terra, habitualmente aparece o esquecimento de Deus no âmago das elites. Com o esquecimento do Criador, desentendem-se as criaturas, gerando conflito e destruição. Entregue ao livre-arbítrio nos recessos da própria alma, pode o homem olvidar a paternidade divina e escarnecer a ideia religiosa que lhe traça roteiro moral, mas tomba nos arrastamentos da irresponsabilidade e da delinquência. Pode, com ingratidão e crueldade, pregar a vida o desrespeito a Deus, mas a vida lhe responde com as trevas do caos. A lição de hoje tem por título Meditemos. E ele começa, o Emmanuel, chamando a atenção para aquele grupo de pessoas que pretende banir a ideia de Deus e que a gente chama de ateus. É interessante que quando a gente vai estudar o livro dos Espíritos, Lei de Adoração, os espíritos superiores chamam a atenção nossa de que não existe no planeta um só povo formado de ateus. O ateu ele é aquele pontual, no meio de uma determinada cultura. É aquela pessoa assim, eu nasci no país católico, mas sou ateu. Eu nasci no país judeu, mas sou ateu. Eu nasci no país islâmico, mas sou ateu. E o que explica o ateísmo? Normalmente vai explicar assim, é a pessoa que ou se decepcionou muito com uma determinada religião por conta do comportamento dos membros, porque a gente vai ver, a gente começa a estudar o cristianismo, por exemplo, para falar da gente, a gente vai ver que a mensagem do Cristo é puramente de amor o tempo todo. Jesus em momento nenhum aconselhou que uns degladiassem contra os outros e que você deveria exterminar aqueles que não pensam igual a vocês. Em momento nenhum.
Mas o problema está na decepção que se experimentou com relação ao padre, ao pastor, ao bispo, ao dirigente da casa espírita, aquele palestrante espírita que é famoso, como se uma pessoa só representasse toda uma instituição, mas aquela pessoa toma esse comportamento do ateu. Ou então muitos são ateus também, porque acreditam que durante muito tempo não tiveram voz e a união que existia de Estado e de Igreja no passado, ela foi muito nociva. Ela, por exemplo, condenou vários cientistas como Yuri Gagarin só por ter dito que a Terra era redonda, por exemplo. Mas são vários outros grandes cientistas que foram condenados também. Então, por isso a pessoa se torna ateu. Mas ele vem chamar a atenção que, quando esse livro foi escrito, ele vem dizendo que 4 décadas mais ou menos, nós experimentamos a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1919 e a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Não são poucos os historiadores que consideram essas duas guerras como uma guerra só. Uma guerra que teve uma pausa para recomposição, para tomar fôlego de novo, mas que reiniciou, inclusive com os mesmos polos, a força aliada sendo a mesma, sendo composta por Inglaterra, França, Estados Unidos, e do outro lado tendo a Alemanha, tendo a Itália, foi a mesma coisa. Mas Emmanuel vem dizer que a falta da crença em Deus, a falta do entendimento de Deus, fez o quê? Fez com que se utilizasse toda a inteligência, inclusive, ele fala que o domínio iniciante da energia nuclear. Porque a gente sabe, né, hoje os efeitos da energia nuclear, e a gente sabe, por exemplo, que as armas que foram construídas depois disso, elas superam em muito o poder de destruição das bombas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. A gente sabe até pela história que a de Nagasaki ela era muito mais potente do que a de Hiroshima, porém a de Nagasaki ela quase não é citada porque ela caiu numa região de campo e o número de mortos foi menor do que a de Hiroshima. Mas a gente sabe que hoje o mundo todo praticamente vem anunciando em algumas partes eu falo do mundo todo porque parece que cada continente um dia se levantou e falou, olha, nós temos bomba atômica também, com exceção aí da América do Sul, que ainda não aconteceu isso, e com exceção também da África. Mas Emmanuel vem falar de tudo que a falta da crença em Deus, do entendimento da mensagem do Pai, do amor ao próximo, ela fez em matéria de destruição. Se destruíram largas bibliotecas, verdadeiros patrimônios culturais da humanidade. E eu assisti um filme recentemente que conta a história de um fato verídico, mas é uma coisa assim muito, muito chocante, é que eles falando que, na verdade, quem é homem, quem nasceu homem, algumas décadas atrás, e até hoje, em muitos países, você é obrigado a se alistar quando você ainda é muito novo. Se você for convocado, você tem duas opções, você ou vai, ou se torna um criminoso, passível até de pena de morte às vezes. Parece que se você não quiser aquele caminho, tem que ser deserção. E você fica seguindo ordens de generais, de pessoas mais idosas, de governantes, e, na verdade, eles, quando estão no campo de batalha, ficam um com medo do outro, porque é muito tenso e é muito triste o que se acontece nos campos de batalha. Emmanuel faz referência até aos campos de concentração, que quando foram descobertos, foram denunciados para a humanidade. Até porque a grande maioria esmagadora dos campos de concentração não ficavam na Alemanha mesmo, ficavam na Polônia, na Áustria, países vizinhos. Até o povo alemão não acreditava até ver a imagem, ver as fotos, enfim. Então vem falar para a gente o que a distância com a ideia de Deus traz: irresponsabilidade, delinquência, ingratidão e crueldade. E a gente buscando a Deus, a gente vai buscar sim o caminho do amor
de novo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.